Terceira maior cidade da Itália. Cidade do caos e da alegria. Vai, abre a gambe. A cidade que sempre enfrentou problemas econômicos e sociais. E pelo lado de fora, o negócio está em ruínas. Né? Porém, uma das cidades com as pessoas mais receptivas da Itália. Napolitano. Senhoras e senhores, bem-vindos a Nápoles. Buongiorno a tutti. Não tem como ser um vídeo de primeiras impressões mais do que isso aqui. Cheguei ontem à noite, dormi e agora é a primeira vez que estou saindo pela cidade. Senhoras e senhores, começa agora a aventura por Nápoles. Vou mostrar pra vocês essa cidade... como diz meu amigo, Italy on steroids. A Itália depois de ter tomado bomba. Essa é Nápoles. Vambora. Um dos bairros mais icônicos daqui de Nápoles é o bairro que se chama Quartiere Spagnoli, que é o bairro espanhol no caso, né? E o nome é bem simples, o nome vem da época que os espanhóis ocupavam Nápoles e eles usavam essa área da cidade como um ponto forte de resistência a qualquer tipo de contra-ataque dos habitantes da cidade. Então, como era uma invasão, claro que eles tinham a resistência da população local. Eles usavam esse local aqui, que é bem perto do porto. Então ficou o nome Quartiere Spagnoli pelos espanhóis que estiveram aqui. Só de andar aqui alguns minutos já vê que é o lugar mais tradicional da cidade, porque vi muita família aqui já nesses lugares aqui, nessas terraças aqui, nesses balcões. E sobre um lugar desse aqui, hoje, olha como é que tá cheio de gente isso daqui. Como é que isso aqui tá movimentado, tem comércio por todo lado. Mas isso aqui é um tipo de lugar que há 20 anos era impensável isso aqui tá cheio desse jeito, principalmente gente visitando a cidade. Isso daqui era antigamente um dos lugares mais perigosos da cidade. Um caos absoluto, um lugar totalmente dominado pelas máfias da cidade, pelos grupos criminosos. Aqui tem uma presença muito forte no grupo que se chama Camorra, que tem a máfia siciliana, tem a Camorra, que é a máfia dessa região. E qualquer negócio aqui antigamente tinha que estar sobre o domínio desses delinquentes, no sentido de que eles pagavam taxas para poder ser protegido, né? A mesma história que a gente já conhece mais ou menos, que acontece no Brasil aí, por exemplo, de que pessoas em comunidades são protegidas desde o momento que elas paguem para os criminosos, e aqui não era diferente também. Então essa área da cidade, que era uma área totalmente abandonada pelo poder público e por qualquer tipo de sintoma de uma cidade que dá certo. Então o Quartiere Spagnoli foi recuperado ao longo dos anos, mas mesmo por uma questão natural e também pela descida dos crimes na cidade, da ação das máfias. Então hoje esse lugar aqui é um lugar totalmente visitável, digamos, onde se tem comércio e tudo mais. E tem um negócio que eu vou explicar aí sobre os comércios, sobre eles terem uns slogans que mostram que são comércios que não estão sobre o poder da máfia. Eu vou colocar um exemplo daí de um selo de comércio que não se subjuga às máfias. Eu acho isso muito interessante. Uma coisa que você vai ver muito presente nesses bairros mais habitacionais assim, são altares lá de fora, desse jeito aqui, ó. É a Capela Fundata da Finamore Elvira, 1979. Então tem um pequeno altar, tem a imagem de um santo, que é um santo apreciado pelas pessoas aqui, e algumas fotos também, provavelmente de pessoas que fizeram parte dessa comunidade aqui. Eu vi um altarzinho desse aí outro dia com uma foto de um rapaz jovem, devia ter uns 20 anos no máximo, que parece bem recente a foto. Tem nessa rua já uns três altares desse aí, só nessa rua. Aí, mais um ali, ó. Pesquisei sobre mais sobre esse assunto e achei esse vídeo que mostra que além dos murais e altares normais, há também alguns dedicados a criminosos da cidade. No caso, esse rapaz foi morto em um confronto com a polícia ao tentar fazer um assalto e a família fez esse mural. E a polícia, por exemplo, derruba esse tipo de mural e altar em alguns casos para tentar não glorificar o crime e dar força ao crime organizado da cidade. Então é um tema polêmico na cidade de Nápoles. Nápoles, enquanto cidade, no sentido de organização e tudo mais, vai de 0 a 10, de 8 a 80 no segundo, mano. Tem umas áreas assim mais organizadas, mais representadas, tem outras que
puro caos e alegria. E aí vai do olho de cada um. Tem hora que eu passo, nem percebo, até o negócio fica bem feio mesmo. Aí eu vejo e falei, caralho, aqui tá zoado. E aí, se anda mais um pouco, já acaba, então depende muito de onde você tá. Muita gente fala que Nápoles é uma das cidades mais feias e sujas da Itália. Eu acho que já foi pior. Acho que essa fama da cidade vem de algum tempo atrás e a fama acabou ficando. Mesmo ainda tendo, já está muito melhor do que algum tempo atrás. Dá para claramente ver. Que é o Largo Maradona, que é um lugar totalmente dedicado a Maradona. A história do Maradona em Nápoles começa nos anos 80, quando ninguém queria vir para Nápoles. Nápoles era uma das cidades mais perigosas da Itália na época, uma das mais pobres também. Era uma cidade que quem pisava não queria voltar praticamente, vindo de outros lugares, né? E o time de Nápoles era um time que nunca tinha tido um êxito grande, e o Maradona de repente vem para Nápoles. Maradona que já era uma estrela mundial, e aqui ele ganhou 2 campeonatos nacionais. Foi um milagre na época o Napoli alçar um voo tão grande. E aí já é fácil entender o que acontece depois. Maradona vira um deus aqui na cidade, praticamente. Isso não palavras minhas, mas palavras dos próprios napolitanos. E depois que ele foi embora, claro, um luto na cidade. E até hoje a memória das pessoas, principalmente as mais velhas, né? As mais novas, elas escutam por histórias, mas quem estava aqui na época diz que a presença do Maradona aqui mudou a história da cidade. A Itália é dividida norte e sul praticamente por questões econômicas, questões sociais também, culturais em geral. E trazer o Maradona para cá e tudo que ele fez aqui, segundo as pessoas da cidade, deram um orgulho para a cidade que a cidade não tinha há muito tempo. Então, o campeão nacional, o melhor time do país, e o futebol aqui é uma religião também. Então, o Maradona dá um orgulho para os napolitanos que eles não tinham há muito tempo. Então, faz sentido a adoração que eles têm. Algumas pessoas dizem que é muito exagerado, algumas pessoas dizem que faz sentido. É difícil saber, só quem estava aqui mesmo. Ali dá pra ver Juventino, hijo de puta. Eles têm uma rivalidade gigante com a Juventus. Deus existe, e a foto de Maradona. Olha isso, mano. Os caras colocam foto de Maradona, logo ele que tava longe de ser um santo, é comparado com colocado do lado de Jesus. Just in case. I was grabbing that. Em épocas de praga, em épocas de mortes em massa, era muito comum em Nápoles colocarem corpos nas partes de baixo da igreja. Quando não tinha tempo de colocar todos de maneira organizada, em covas e tudo mais, os corpos ficavam ali. Por isso que tem aquela caveira em frente, tem aquela parte de baixo com velas. Eles têm uma tradição que eu achei muito interessante, que é de praticamente adotar uma alma, adotar uma pessoa que morreu, uma pessoa que está ali guardada naqueles locais comuns, porque muitas dessas pessoas elas não têm nome, elas não têm história, são só corpos que foram jogados ali. As pessoas passam ali, deixam doações, deixam uma oração naquela igreja. E uma coisa interessante, eles deixam um negócio pro morto que eu nunca pensei alguém fazer na vida. Eles deixam um bilhete de transporte público, um bilhete de ônibus, de metrô, para que essa pessoa, essa alma morta, possa fazer uma viagem mais rápida e chegar ao destino, ao céu, no caso, né? A redenção. Então, imagina deixar uma oração, uma doação ali para a igreja que cuida daquele local e deixar, ao mesmo tempo, um bilhete de ônibus, de metrô, para a pessoa chegar rápido lá. Eu achei isso muito esperto, mano. Faz sentido. Se a pessoa está numa viagem para a vida eterna, você deixa ali um bilhete para acelerar o processo. Pulcinella. Pulcinella é uma visão comum aqui na cidade. Olha essa casa aqui, bicho. Sabe-se lá de quando isso daqui, velho? Tá louco. Pulcinella era um servente que era ao mesmo tempo preguiçoso, mas muito esperto também. O pior servente do mundo, eles disseram. Porque ele dava um jeito de enrolar o mestre dele. Tchau. No final das contas, sempre fazia o serviço, mas como enrolado ali no servo dele. E aí ele era um sujeito preguiçoso, um sujeito malandro, mas ao mesmo tempo um sujeito que não se corrompe, não
se subjuga nenhum mestre. E esse é um espírito comum em Nápoles, porque essa cidade foi a única da Itália que se liberou dos nazistas na época da invasão nazista, que os alemães estiveram aqui na Segunda Guerra Mundial. Até por isso as igrejas foram bombardeadas lá. E a maioria das cidades italianas foram liberadas por forças estrangeiras, né? A maioria americanas, mas também brasileiras. Não podemos esquecer da parte da Itália que foi liberada pelos brasileiros, pelos soldados da FEB. Mas Nápoles resistiu aos nazistas numa revolução, digamos, local, em que em somente 4 dias eles conseguiram tirar todos os soldados nazistas aqui, a maioria mortos, né? Então, quando os aliados chegaram aqui, quando os americanos chegaram, eles ficaram espantados de ver que numa cidade tão grande já não haviam nazistas vivos. Tá gravado. Olha quem que eu achei aqui do nada. Ah, moleque. Vai, Brasil! Havaianas, quem diria, hein? Pra quem cresceu usando Havaianas azul e branca, daquela mais pobrezinha, coitada. Hoje os caras estão nas principais ruas de comércio do mundo. Ah, bom demais, Havaianas, isso aí. O problema é que aqui uma Havaianas é 30 conto, 30 euros, dá 150 reais uma Havaiana aqui às vezes. Aqui agora a gente está na Praça Dante, Piazza Dante. Dante é o Dante, vou me permitir falar em português. Dante é o principal poeta italiano e tô vindo aqui do lado aqui para poder mostrar a estátua dele. Ó, o grande aí, ó, o famoso, o bravo Dante. Ele é o Shakespeare italiano. Ele é o escritor que praticamente inventou a primeira obra em italiano vulgar, que eles chamam, que é o italiano básico. A Itália não era Itália até 1861. Um monte de reinos separados que muitas vezes brigavam entre si por poder e por domínio econômico. E em 1861 a Itália se junta numa só. E interessante que eu escutei falar que primeiro a frase dita foi: pronto, fizemos a Itália, agora temos que fazer italianos. E para se fazer italiano, eles criaram uma língua única, né? Você tinha um monte de dialeto, napolitano e veneziano, e com a língua italiana unifica tudo. Então Dante foi importante para a fase de não só criar a Itália, mas criar italianos também, juntar tudo numa língua só. E aí, pouco a pouco, as cidades começam a se transformar em cidades italianas, porque essa cidade, por exemplo, era espanhola antes e depois virou italiana. Then in these 2 rooms, you see the house of Giuseppe Mascati. That means objects brought here from the apartment in the building. This was the edge of the ancient Greek city of Athens. One thing, from this step beyond, we are inside. Isso aqui são ruínas da época grega de Nápoles. Na verdade foi fundado por gregos. Neápolis, uma nova cidade, basicamente esse é o nome da cidade. Às vezes a gente tem que ir muito fundo na razão do nome de alguma coisa. O nome de Nápoles vem de Neápolis, que é simplesmente cidade nova, né? Neápolis. Uma coisa que se falaram aqui de Nápoles que foi interessante pensar sobre é que Nápoles em si só é napolitana, das pessoas dessa cidade, por 5% do tempo da história da cidade. Porque pela maioria do tempo, 95% do tempo, Nápoles foi conquistado, foi dominado por países diferentes e reinos diferentes. Os gregos, os romanos, os franceses estiveram aqui várias vezes. Os espanhóis foram os que estiveram aqui por mais tempo na era moderna da cidade. Então, Nápoles em si, como napolitano e das pessoas da cidade, 5% do tempo. O resto sempre sendo dominado por algum outro estado, algum outro rei, até o momento em que eles conseguiram a sua independência. Do you believe that this gives good luck? The horn? Uh-huh. Yes, I'm gonna buy it. Os profissionais do balde.
Já vi isso aqui muito, cara. Galera jogando balde com a corda pra pegar as coisas e subir com elas. Por que não, pô? Perto demais. Tem umas partes da cidade que parece que não foi reconstruída desde a Segunda Guerra Mundial, bicho. Tem umas partes que são melhorzinhas, mas tem umas que... Caralho, tem umas que é o caos. Não sei como é que são os apartamentos por dentro, cara. Eu queria ter a chance de entrar num apartamento desse. Porque pelo lado de fora o negócio tá em ruínas, né? Aquela Europa chique que as pessoas imaginam quando vem em Roma, quando vem em outras cidades. Aqui não existe, não. Aqui é o mais puro suco da sociedade napolitana. Viu esse cara cantando aí? Já é a segunda vez que isso acontece já. Você tá no restaurante e tem alguém que faz uma música, canta, toca qualquer coisa. Só que aí a priori você acha que é parte do local, tá ligado? E aí depois o cara vem pedindo dinheiro, tá ligado? Pedindo doação aí pela música, pelo show. Só que ali o cara não fica o tempo todo. Ele vem, faz a parte dele, faz o show dele ali, 15 minutinhos e vai embora. E eu percebi que eles vão pra outros restaurantes. Ele faz um restaurante, faz um outro. E ali ele faz o pé de meia dele. Isso tá feito para o ano 1500 mais ou menos, para 2024 tá meio pequeno aquele ali, mas dá pra passar. Oh, fiz aquele vídeo lá em Marrocos com trânsito infernal. Aí, ó. Sinal vermelho, pouco interessa. Mas Nápoles não tá muito diferente do Marrocos não, tá doido. Pensa um bicho ruim de roda italiano. Ainda mais aqui, cidade com 3 milhões de pessoas. Fuck, the volcanoes are rough.